Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. A aula de hoje vai ser sobre análise de ações, análise fundamentalista. A gente vai entender desde balanço para realmente focado sobre investimento, sobre balanços, sobre DRE, sobre realmente a gente entender sobre alguns indicadores, PL, ROI, margem. A gente realmente vai ter uma aula bem complexa no ramo do mercado financeiro, mas eu vou tentar trazer o máximo possível para a linguagem que a gente realmente utiliza. Então, aqui eu vou trazer palavras mais simples possível, eu vou tentar trazer realmente exemplos práticos de cada indicador, de cada análise. A aula de hoje, em específico, ela é muito um pouco mais teórica. Depois a gente vai ter a parte prática de estar aplicando esses indicadores, essas análises. Então fiquem totalmente tranquilos. Essa aula ela vai estar aqui para vocês reverem quantas vezes vocês precisarem para vocês realmente gravarem esses indicadores. A aula de indicadores fundamentalistas, vocês realmente vão entender e cada vez mais fortalecer ele na cabeça de vocês, quanto mais vocês praticarem, quanto mais vocês realmente aplicarem a análise fundamentalista. No início tu vai errar, no início vai ser difícil, tu vai ter que pegar teu caderno e voltar para analisar, mas não tem problema. Foi assim que eu também comecei, certo? Vou compartilhar minha tela com vocês. Esse material vocês também vão ter nos materiais complementares dessa aula, certo? Então, aqui eu dou uma introdução básica do que é uma análise fundamentalista. Aqui, a gente realmente vai começar a entender o que é a parte da empresa, o que é a parte fundamentalista do negócio, como é que a gente começa a entender o global do mercado financeiro para buscar realmente a gente ter uma vantagem competitiva, buscar que as nossas carteiras, que as nossas rentabilidades e nossos investimentos sejam maiores do que a média do mercado. Tudo que eu vou passar aqui para vocês, eu aplico tudo que eu vou passar aqui para vocês. Eu também utilizo nas minhas análises. Então, realmente, entendam que tudo isso é aplicável. Não tem nada aqui que eu estou usando que eu vou estar colocando só para vocês terem conteúdos, certo? Então, aqui tem um conceito básico. Eu, Douglas, o que que eu realmente analiso no mercado financeiro? O que que eu analiso quando eu vou começar a investir numa ação? Eu vou olhar o modelo de negócio. É o principal que eu olho. Eu realmente vou entender se esse negócio ele é do ramo tecnológico, ele é uma startup, ele é um negócio que eu não viveria sem. Tudo que... Primeiro ponto de pergunta é se você gosta do negócio. Por exemplo, eu não gosto do ramo de telefonia, grandes empresas de telefonia, Vivo, TIM, Oi. Por que que eu não gosto? Porque a gente é mal atendido, é difícil a gente se comunicar com eles. Então, por que que eu vou ser sócio desses negócios se, primeiramente, eu não confio nessas empresas? Então, sim, é óbvio. Tem um livro chamado Óbvio, que ele fala que o óbvio dá dinheiro. E é exatamente isso. Se vocês não gostam de uma empresa, é um grande sinal de vocês não investir. Eu vou estar olhando a governança, eu vou estar tentando entender se a governança ela vem aplicando o que ela vem dizendo na sua rede social, por exemplo. A empresa Melios, a Cash 3, eu sigo o CEO, que é o Israel, para mim entender como é que é o dia a dia dele, se o que que ele está fazendo, ele passa mais viajando do que na empresa. Esse é um ponto que eu, Douglas, acompanho e vou estar monitorando. A gente vai aprender como é que a gente faz para entender se o CEO eles estão investindo nas empresas ou não. Então a gente consegue identificar isso e eu vou ter uma aula específica só mostrando para vocês como a gente entende se eles estão investindo ou não nas empresas, certo? Depois os indicadores. Aqui a gente vai estar aprendendo quais indicadores o Douglas olha, quais são os indicadores principais que vocês precisam analisar para vocês começar a investir numa empresa. O Warren Buffett ele sempre cita: se você não sabe o que investir, você não sabendo, você sabendo o que não investir, se eu souber quais indicadores eu não devo investir, se aquela empresa tiver aqueles indicadores ruins, já é um ótimo começo.
Já é um excelente começo, na verdade. A gente vai entender balanço patrimonial. Por que eu boto DRE para investidores e balanço patrimonial para investidores? Porque eu realmente vou colocar algo baseado para vocês, que vocês consigam aplicar. Eu não vou estar vindo aqui e estar colocando coisas que vocês não vão estar utilizando, que vocês não vão estar aplicando, que seja chato de vocês aprenderem. Não, eu estou colocando coisas que eu realmente utilizo. Então, é um balanço patrimonial para investidores, não vai ter muita enrolação, vai ser algo realmente aplicável, certo? Tem a parte de cotação e lucro por ação, que também a gente vai estar dando uma olhada, o que seria isso. E depois a gente vai ter algumas aulas específicas sobre valuation de Gordon, valuation de Namodaran e valuation por múltiplos também, certo? É o que eu coloco aqui. Sei que pode te assustar quando eu falo balanço patrimonial, DRE, mas fica tranquilo. Eu vou falar tudo focado no que o investidor realmente precisa saber na prática, certo? Pessoal, o que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é como se fosse uma fotografia da situação que a empresa chega no final do determinado trimestre. Então, chegou no final do trimestre, é uma fotografia dos números da empresa. Aqueles números são fotografados e a gente consegue analisar eles naquele trimestre. Então, eu posso comparar. É como se a gente pegasse uma pessoa nesse início do ano, batesse uma foto. No outro ano, batesse uma foto. E eu consigo comparar as pessoas. Olha, aqui essa pessoa estava mais magra no início do ano passado. Agora ela está mais gorda comparado aos 2 anos. Então, eu consigo estar identificando isso no balanço patrimonial. O que eu vou ver no balanço patrimonial? São 3 conceitos bem simples da gente entender. A gente vai ver no balanço patrimonial uma linha de ativos, uma linha de passivo e uma linha de patrimônio líquido, certo? O que é ativo? Ativo é tudo que eu recebo, é tudo que a empresa vai estar recebendo de contas, tudo que as pessoas, os clientes vão estar pagando, a empresa recebe no campo de ativo. A empresa tem no ativo, ele tem mais 2 segmentos. No ativo eu tenho o ativo circulante e o ativo não circulante. Simples assim. O que é o ativo circulante? É o que a empresa vai estar recebendo dentro dos próximos 12 meses. E o ativo não circulante é o que a empresa vai estar recebendo nos próximos 12, após o 12º mês. Seria o recebível de curto prazo, o circulante, e o recebível de longo prazo, o não circulante. Certo? O que é o passivo? O passivo é tudo que a empresa tem que pagar, as suas contas que elas têm que pagar, os seus fornecedores que elas têm que pagar. Passivo também vai ter o passivo circulante e o passivo não circulante. O passivo circulante é tudo que a empresa tem que pagar nos próximos 12 meses. E o não circulante são dívidas de longo prazo, acima de 12 meses, certo? E o patrimônio é o patrimônio líquido, é quanto que a empresa está crescendo o seu patrimônio líquido do seu negócio. Perfeito? Então, o que a gente vai comparar depois, lá na frente, na parte da análise técnica? É o ativo circulante, que seria o quanto que a empresa recebe nos próximos 12 meses, e o passivo circulante. Então, ativo circulante e passivo circulante. Tudo que está entrando nos 12 meses e tudo que eu vou pagar nos 12 meses. Tem que sobrar, tem que estar entrando mais do que saindo. E eu também vou estar analisando o ativo não circulante com o passivo não circulante. Tudo que eu tenho que receber depois do 12º mês e tudo que eu tenho que pagar após o 12º mês, para mim ver se essa conta está sempre sobrando, certo? Então, aqui embaixo eu já explico o que é o ativo circulante, equivale a todas as contas de liquidez imediata. Então, ou tudo que pode ser convertido em dinheiro no curto prazo. E o não circulante é tudo que eu vou estar convertindo em dinheiro maior que 12 meses. Passivo equivale às obrigações, passivo circulante, obrigações dos 12 meses, curto prazo, e passivo não circulante são tudo que tem que pagar maior que 12 meses. Perfeito? O que é o patrimônio líquido? Patrimônio líquido é resultante da diferença entre o ativo da empresa e o passivo da empresa.
Então, sempre tem que ter mais ativo do que passivo para o patrimônio líquido e está sempre subindo. Esse é um gráfico que a gente vai aprender depois na parte de análise prática, mas entendam que o quê? Vocês estão vendo ali a linha de ativo, que é a linha azul que está acima, e a linha de passivo, que é um rosinha para vermelho, que ela está abaixo. Sempre o ativo tem que estar acima do passivo. E depois o patrimônio líquido tem que estar numa crescente também. Se a gente olhar aqui, ó, o patrimônio líquido está vindo numa crescente, estava 2 bi, estava menos de 2 bi, depois estava chegando mais perto da linha, que é esse azulzinho aqui, até depois ir passando da linha. Está crescendo o seu patrimônio líquido, isso é um ponto positivo. E quanto mais essa linha aqui de cima, estiver acima da linha abaixo rosa, melhor, certo? E sempre comparar ativo circulante, que seria o verdinho, com o passivo. Então, o verdinho, que é o ativo circulante, ele sempre tem que estar maior do que esse vermelho. Quer dizer o quê? Que está entrando mais do que está saindo no curto prazo. E o não circulante, que seria o ativo não circulante, que é esse amarelinho, tem que estar sempre maior do que o passivo não circulante, que é de longo prazo. Certo? Então, aqui, por exemplo, tem um caso do que a gente não gostaria, certo? A gente está vendo uma linha do passivo. Aqui é um gráfico da Oi, ó, certo? Que aqui em 2017 já teve um patrimônio líquido negativo. Então, quer dizer o quê? Que o passivo estava maior do que o ativo. E o gráfico também nos mostra. Olha que ruim. A linha rosa acima da linha azul. Isso é um ponto que em 2017, se o investidor só olhar esse gráfico, já deveria saber que deveria deixar de investir na Oi. Isso é um ponto bem positivo e simples de se olhar, certo? Depois eu vou para o DRE. O que é o DRE? O DRE para investidores. Se o balanço a gente está falando que é uma foto no final do trimestre, a DRE, demonstrativo de resultado de exercício, conta a história desse período, como se fosse um filme. Então vamos pensar assim: o balanço patrimonial a gente bateu foto naquele stand. O DRE, a gente vai estar olhando o caminho. A gente está olhando realmente como se fosse a história que aconteceu em todo esse trajeto para chegou até lá. Então, aqui eu vou estar vendo as principais coisas que eu tenho que olhar no DRE é a receita. Como é que a receita está vindo? Ela está vindo aumentando? O que é receita? É tudo que a empresa fatura, receita. E o lucro? A empresa está tendo lucro líquido alto? Então, isso que eu tenho que olhar. É receita, lucro líquido e margem. São esses três tópicos que eu tenho que olhar no DRE. Não preciso olhar mais nada para realmente a gente começar a saber no que investir e no que não investir, certo? E depois a gente vai ter demonstrativo de fluxo de caixa, que aqui é o quê? O demonstrativo de fluxo de caixa, podemos dizer que é um making-off. É realmente o que acontece por trás das câmeras daquele filme, certo? Esse documento é o que melhor reflete o desempenho financeiro de uma empresa, perfeito? Então, o demonstrativo de fluxo de caixa a gente consegue ver é realmente se a empresa, no final de tudo, a gente quer ver a última linha do fluxo de caixa da empresa, se está vindo numa crescente ou se ela está caindo, é esse percentual que a gente quer realmente olhar. Perfeito? Que a gente quer sempre estar olhando o saldo final de caixa equivalente. Isso é o que realmente importa a gente olhar no demonstrativo do fluxo de caixa de uma empresa. O que a gente tem que olhar no modelo de negócio, aqueles tópicos que a gente estava falando lá em cima, é realmente a gente olhar a consequência do modelo capitalista, que é os lucros corporativos. Então, a gente entender entre os meios corporativos, entre os concorrentes, qual que está tendo mais lucro. Então, a gente realmente entender a atividade daquela empresa, é a gente entender que aquele negócio, daqui a pouco, no momento, não está gerando lucro, mas ali na frente vai gerar lucro, certo? Eu gosto sempre de estar dando exemplos, por exemplo, da Espaço Laser. É uma empresa que eu sei que ela não está dando lucro, mas ela está com um planejamento de comprar as principais franquias que mais estão dando lucro. Então, ela vai começar a dar lucro daqui um ano e alguma coisa. É um planejamento de longo prazo. Mas a gente é sócio para isso. A gente quer entrar quando ninguém está vendo isso. A gente quer entrar quando o mercado ele quer lucro todo mês. Não é assim que funciona. A gente sabe que empresas elas têm momentos que elas estão bastante reinvestindo em estrutura, investindo em pessoas, em tecnologias, e vai ter uma etapa de amadurecimento do negócio, para depois sim começar a gerar
grandes lucros, grandes rentabilidades. E isso é o que importa, certo? Governança, eu sempre gosto de brincar que a gente precisa entender quem que vai ser o jockey daquela companhia. O que que seria o jockey? Não sei se vocês conhecem aquelas corridas de cavalo, que tem aquele cara que vai em cima do cavalo. Ele se chama jockey. A gente precisa saber, e numa corrida de cavalo, o jockey importa muito. Se tiver um cavalo excelente e um jockey ruim, que não sabe conduzir o seu cavalo, ferrou tudo. Mas se tiver um cavalo mais ou menos, um ótimo jockey, o negócio vai para frente. Empresas, governanças corporativas é a mesma coisa. Importa muito o jockey, quem está conduzindo esse negócio, quem está conduzindo essa empresa, certo? Cotação versus lucro por ação é algo bem importante. As pessoas utilizam muito pouco ainda. A gente sempre tem que procurar negócios que as cotações estão caindo, que o preço da ação está caindo e o lucro por ação dessa empresa está subindo. Então, o lucro subindo e a cotação da empresa subindo, certo? Isso é o que a gente sempre tem que encontrar. Quer dizer o quê? A cotação está caindo, o mercado não está nem olhando para essa empresa, mas o lucro dela está subindo, porque é o que a gente realmente quer. A gente quer empresas que os lucros estejam subindo. Perfeito? Quais são os indicadores e o que é indicador? Indicadores, como o nome já diz, eles vão nos indicar alguma coisa. Eles vão estar nos indicando se a gente está indo pelo caminho certo, se a empresa está saudável, se a empresa não está saudável. Eles vão estar nos indicando algum caminho, certo? Eu gosto de falar, aqui tem o PL, que é o preço sobre o lucro, é o ROI, que é o retorno sobre o investimento, a LC, que é o liquidez corrente, o dividend yield, que é o DY, que a gente chama, o preço sobre o valor patrimonial e o EV/EBITDA, que seria realmente Enterprise Valor, e o lucro antes do imposto de renda, que seria o LAGIDA, que a gente chama aqui no Brasil, traduzindo para a nossa fala, seria o LAGIDA, lucro antes do imposto de renda, depreciação e amortização. Perfeito? A gente vai falar um pouquinho de cada um agora, para vocês entenderem. Eu começo com o PL, que é um dos principais. O que seria o PL? PL é o preço sobre o lucro. Perfeito? Então vamos pensar, a fórmula dele é o preço da ação, que seria a cotação, dividido pelo lucro por ação. Todos esses indicadores a gente encontra pronto, mas eu vou mostrar como mais ou menos calcula para vocês terem um entendimento de algumas coisas, perfeito? Então vamos imaginar que uma empresa possua uma ação cotada a R$ 16, certo? E que seu lucro líquido para cada papel tenha sido 13,50. Então, 16 dividido por 13,50, a gente tem um PL de 4,5. O que esse PL de 4,5 está nos dizendo? Ele está nos dizendo que investindo nessa empresa, a gente vai demorar 4,5 anos para retornar o nosso valor investido. Então, eu investi R$ 16 nela, que é o valor da cotação, ela dá 3,50 de lucro por ano, certo? Por ação, está me dizendo que 4,5 anos para mim retornar o meu capital investido, certo? PL, eu tenho uma faixa indicativa que eu aceito. PL negativo, eu não aceito. PL negativo, só vai ter um PL negativo, cotação negativa não vai ter como, mas se a empresa tiver um lucro negativo, não tiver lucro, tiver prejuízo, esse número aqui de baixo vai estar negativo, então vai ter um PL negativo. PLs negativos vocês não devem aceitar, certo? Eu, Douglas, aceito PL de 0 a 20. Tem alguns casos que eu aceito a mais? Tem, certo? Tem, porque eu olho o ROI junto também. Então, é uma combinação. Mas se eu tiver que olhar só o PL, nunca olhem apenas um indicador sozinho, certo? Mas se eu tivesse que olhar só um indicador, eu ia olhar o PL, e eu iria procurar PLs acima de 0 e PLs menores entre comparativo. Por exemplo, sempre comparem banco com banco, empresa do setor elétrico com empresa do setor elétrico, tecnologia com tecnologia,
Se eu olhar um PL do Banco do Brasil e o PL do Itaú, qual está mais barato? Ah, do Banco do Brasil. Então, investe no Banco do Brasil, certo? Olhando só o PL. Perfeito. Se a gente olhar o que é o ROI é o retorno sobre o investimento. Então, mede o retorno obtido sobre o investimento dos acionistas na empresa. Então, como é que se calcula o ROI? É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, vezes 100, porque ele é percentual, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que ela gerou de lucro líquido R$ 373 e ela tem um patrimônio líquido de 1.197. Multiplicando por 100, eu tenho um ROI de 31,16%. O que quer me dizer com isso? Que a cada R$ 1 que eu investi nessa empresa, ela me retorna 31 centavos em forma de lucro. Isso é muito bom. Eu, Douglas, em ROI, sempre ROI positivo também eu procuro, e ROIs acima de 10. Quanto maior o ROI, melhor, muito melhor. Mas eu aceito de 10 para cima. 10 para baixo eu já abro um sinal de alerta, porque eu quero empresas que tenham um alto retorno para o acionista, certo? Então, se a gente fazer uma regra de 3 simples, então essa empresa, R$ 1 vezes 100, dividido por 31,16, essa empresa vai estar me retornando em 3,21 anos o meu capital aplicado. Isso é bem legal, certo? Depois, a gente vai ter o que é a ALC, que a gente chama de liquidez corrente. O que é a liquidez corrente? Liquidez corrente mede a capacidade da empresa de cumprir as suas obrigações de curto prazo, certo? Então, liquidez corrente, a gente vai fazer o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Mas o que a gente mais precisa entender do liquidez corrente? O que quer dizer a gente encontrar uma empresa que tem aqui, ó, uma liquidez corrente, vamos dizer assim, eu botei um valor aqui de 1.511 do ativo, 1.255 do passivo, me gerou um indicador de liquidez corrente de 1,2. O que quer dizer isso? Para cada R$ 1 de dívida, a empresa tem R$ 1,2 para pagar essas dívidas. O que quer dizer com isso? Que a empresa vai estar sobrando 20 centavos para cada dívida que ela tenha. Isso é um ponto positivo. Então, eu, Douglas, eu sempre procuro empresas que tenham liquidez corrente acima de 1. Então, se eu encontrar empresas que têm uma liquidez corrente de 2 para cada R$ 1 de dívida, ela tem R$ 2 para bancar essas dívidas. Certo? Empresas que tenham liquidez corrente de 0,5. Problema, porque a cada R$ 1 de dívida, ela tem apenas 0,50 centavos para bancar essa dívida. Correto? Então, isso é preocupante. Ela vai ter que ir a banco para pegar empréstimo para bancar as suas dívidas. Ok? Um ponto bem importante da gente olhar, em fundo imobiliário, a gente também tem o PVP, que seria o preço sobre o valor patrimonial. Aqui nas ações a gente tem o PVP e o PVPA, que seria o preço dividido pelo valor patrimonial por ação. O que isso quer dizer? O valor patrimonial, a gente vai estar pegando o preço de mercado da empresa ou da ação e o valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? É todo o patrimônio físico que aquela empresa tem, aquele patrimônio que a gente consegue mensurar, a gente vai estar colocando o preço da companhia versus o valor patrimonial para a gente ver se ela está descontada ou não, certo? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Então, o que é? Valores abaixo de 1 indica que a empresa está valendo menos do que seu patrimônio líquido. Isso é muito bom. A gente quer empresas que tenham abaixo de 1. É difícil encontrar essas empresas, não se preocupem. Normalmente a gente vai estar investindo em empresas que têm patrimônio, o PVP acima de 1, porque é difícil a gente encontrar empresas descontadas no mercado, mas a gente precisa ficar que nem um gavião tentando encontrar. Mas fiquem atentos. Empresas que têm um PVP de 0,7, por exemplo, está descontada? Tá. Mas por que está descontada? Por que o mercado não está confiando nessa empresa? Então, sempre a gente precisa se questionar por que a empresa está tão descontada. Tem alguma coisa ali. É o mercado precificando. Se o preço, que seria o preço de mercado, está abaixo, é porque tem pouca gente comprando. Agora, se eu tenho um PVP muito alto, tem muitas pessoas comprando. Isso é um ponto positivo? Pode ser. Mas se tem muitas pessoas comprando, já não está cara essa ação, a gente sempre precisa fazer essa analogia. A gente sempre precisa estar se perguntando, estar se fazendo essas perguntas. Perfeito?
Então, o valor por ação é quanto realmente essa empresa está valendo, o valor patrimonial por ação, certo? Foi o que eu comentei antes. A cotação do ativo maior que o VPA, por exemplo, uma empresa tem o seu valor por ação de 50, que é o valor patrimonial por ação, certo? O que isso quer dizer? Se ela tem 50, só os patrimônios dela valem 50 por ação. Então, a gente vai estar pegando o valor por ação e a cotação. Vai ter casos que a cotação vai estar custando R$ 20 e o valor patrimonial vai estar custando 30. O que quer dizer isso? Que só pelo valor patrimonial por ação, a ação já deveria estar valendo 30, mas a cotação dela está 20. Isso ela vai estar com descontos, certo? Então, aqui tem um texto bem explicado sobre isso. É simples. Na parte prática, vocês vão estar entendendo muito bem isso que eu estou falando também. Perfeito? O lucro por ação é isso mesmo que diz, é realmente quanto que a empresa paga de lucro líquido por cada ação. Então, a gente vai estar pegando o lucro líquido da companhia dividido por quantidade de ações que essa companhia tem no mercado, perfeito? Então, um exemplo claro, por exemplo, se uma empresa tem um lucro por ação de 0,83 e eu tenho 8.000 ações, eu vou estar recebendo R$ 6.640 por ano, perfeito? Se eu dividir isso por 12, eu vou estar recebendo em torno de R$ 553 por mês. Isso se tudo se manter, se eu tiver tudo isso de ações e o lucro por ação se manter, esse é o ganho que eu vou ter, perfeito? Depois a gente tem o ROA, que ele é bem parecido com o ROI que a gente viu antes, que seria o lucro líquido dividido pelo ativo total. Então, quanto maior o ROA também melhor. Então, é a mesma referência com o ROI, eu também coloco o ROA acima de 10%, certo? Então, isso que é um bom significativo. Só que o ROA é sobre o lucro líquido. Então, o que significa os 14,5? Que para cada R$ 1 investido na empresa, ela obteve 14,5 de retorno em lucro. Isso é um ponto bem positivo também. E o dividendo yield, o que é o dividendo yield? É o quanto que a empresa paga de dividendo por ano. Se a gente tiver uma empresa que tem um dividendo yield de 5%, quer dizer que ele pagou 5% em forma de apenas dividendo nos últimos 12 meses. Também tem o livro do Décio Bazin, que ele indica a gente encontrar empresas que têm um dividendo yield acima de 6%. Lembrando, por exemplo, o Facebook. O Facebook é uma empresa que ela se reinveste muito. Ela não tem dividendo yield. O dividendo yield dela é zero. Então, vai ter empresas que vocês vão encontrar com dividendo yield acima de 6, é aquela empresa que ela não vai crescer muito porque ela já está pagando dividendo. Mas vai ter empresas muito maduras que vão estar com dividendo yield maior. É tudo conforme a tática que vocês forem adotar. Eu quero ter uma carteira mais cautelosa, eu quero ter uma carteira que renda saudável, que não tenha tantas oscilações. Empresas mais sólidas, elas oscilam menos e pagam mais dividendo. Ah, não, eu quero que o meu capital multiplique, eu vou procurar empresas que o seu dividendo vai ser menor, porque eles estão reinvestindo em crescimento, e a tendência é que sua cotação sobe. Tendência. Nem sempre isso pode acontecer também. Pode dar tudo errado e não ter esse potencial de crescimento que a gente espera. Perfeito? Coloquei um indicador, que seria o EV, EBITDA, é um indicador que é como se fosse um PL. Esse indicador é bem importante de vocês analisarem. O EV, EBITDA, é como se fosse um PL, só que sem as dívidas. Então, daqui a um pouco vocês vão estar olhando aqui o EV, EBITDA, se o PL é preço sobre lucro, perfeito? Se tiver muita gente comprando, o preço vai estar inflado, perfeito? Por exemplo, eu vou ter com um PL 25. Provavelmente o EV EBITDA, eu tiro esse rumor do mercado e daqui a pouco o EV EBITDA vai estar de 15. Então, eu consigo ver realmente quanto que a empresa vale sem ter o rumor de mercado, perfeito? Porque eu estou tirando as dívidas ou colocando as dívidas. Daqui a pouco o mercado está vendo pouco essa precificação e eu vou ter com um PL de 15. Mas se eu colocar as dívidas, eu vou ter um PL maior ou um PL negativo. Então, a gente sempre está fazendo essa analogia, perfeito? Então, pessoal, a gente agora vai entrar na parte de margens, certo? Que seria realmente simples. O que seria a margem líquida que a gente vai estar olhando? É basicamente
o lucro líquido dividido pelo lucro líquido. A gente vai estar realmente pegando a margem, quanto que realmente essa empresa está dando de margem no negócio, perfeito? Então, se uma empresa tem a sua margem bruta de 20, e a sua margem líquida de 10, um Banco do Brasil. E o Banco Itaú, como é que está a margem dele? A margem bruta está de 15 e a margem líquida está de 5. Pô, o Banco do Brasil tem a margem líquida e margem bruta maior. Então, por valuation de múltiplos, eu prefiro uma empresa que tenha margem líquida maior. Margem líquida é quanto realmente sobra na última linha para a empresa, certo? Eu também, Douglas, prefiro empresas que tenham margem líquidas acima de 10. Prefiro e tento buscar. Vai ter uma que outra na minha carteira, acho que uma ou duas que tem margens abaixo de 10, mas eu sei que no longo prazo elas vão aumentando isso. Perfeito? Então, aqui eu deixei alguns sites que a gente consegue ver. Então, o próprio Fundamentos, a gente consegue identificar esses indicadores, e o Status Invest também, a gente consegue estar olhando esses indicadores. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. É muito conteúdo. Essa aula é uma aula que vocês têm que voltar depois e olhar de novo, entrar no site Status Invest, colocam em alguma empresa lá na lupinha e dá uma olhada nos indicadores no meio da página. E depois, na aula prática, tirem todas as suas dúvidas ou deixem aqui nos comentários também, que a gente vai conversando e se ajudando. Perfeito? Muito obrigado, gente. Até a próxima.